Bom, o tema da nossa fala é oportunidades e desafios de pesquisa na abordagem Torrede. O que eu mostro como figura aqui é um mapa de controvérsias que foi feito com base na teoria Torrede das Olimpíadas de Londres, né? E essa é uma representação de um mapeamento de controvérsias que estudou todo o processo de organização e funcionamento daquelas Olimpíadas por meio de um programa colaborativo lá da Europa chamado Macrospol. Então, isso é um pouquinho do que a gente vai demonstrar, e eu espero dar conta, né, de abordar esse tema que é complexo, né, mas é promissor também para a área de organizações. Então, aqui é um relato de experiências do desenvolvimento da tese Torrede e Translações de Pesquisa Clínica, no estágio doutoral que nós realizamos na Universidade de Strathclyde, em Glasgow, na Escócia, do período de agosto de 2019 a fevereiro de 2020. E esse estágio foi financiado, né, pelo projeto de internacionalização CAPES-Sprint Mackenzie, né, sob o número que está aí. Eu quero falar, então, sobre as origens da teoria Torrede, principais autores, obras relevantes, a própria teoria, né, uma apresentação da abordagem, os seus pressupostos, os seus conceitos importantes, os recursos de pesquisa para se trabalhar com teoria Torrede e as repercussões em estudos organizacionais. O nosso objetivo é falar para pesquisadores interessados em pesquisa, para futuros pesquisadores, mestrandos, doutorandos da área organizacional e também das ciências sociais aplicadas em geral, sobre oportunidades em teoria Torrede. Eu vou ter que dar uma paradinha porque tem alguém chegando aqui. Só um instantinho, por gentileza. Eu estou sozinho. Ok. Voltando então para o compartilhamento, né? Então, nós estamos falando para mestrandos e doutorandos. A ideia aqui é buscar, né, numa perspectiva de processos que é contraposta às abordagens de variância. Vocês sabem muito bem que existem as abordagens de pesquisa em processo e as abordagens de pesquisa em variância. E a ideia foi buscar, numa perspectiva de processo, uma lente, né, uma visão que nos amplie a compreensão para fenômenos organizacionais, especificamente no nosso caso, do segmento de pesquisa e desenvolvimento farmacêutico. E esse é um segmento, é uma área que vem sendo estudada há muitos anos pelo meu orientador, o professor Walter Batalha. Mas ele o faz numa perspectiva mais institucionalista, mais positivista. Nós estamos, então, ampliando nosso foco de visão a partir de uma abordagem teórica pós-moderna, no caso, pós-estruturalista, né? Então, dentre as várias abordagens de processo que foram estudadas, que foram apresentadas no curso que nós fizemos com o professor Harry Sminey, que inclusive foi aqui no Brasil, né, quando ele esteve aqui em 2018, as abordagens, né, dentre elas, a que pareceu mais promissora foi a teoria Torrede, que também tinha sido apresentada, ela é parte integrante do nosso programa em teorias organizacionais com a professora Maria Luísa, né? E a teoria Torrede, ela é uma teoria que não é organizacional, isso é importante dizer. Ela é uma teoria que ela tem uma natureza, né, uma origem antropológica, sociológica e também metafísica, e que tem sido muito utilizada na educação, nas ciências da informação, na psicologia, na geografia, inclusive no direito, né? Então, veja, a nossa proposta foi fazer uma incursão nessa teoria para, depois de entender esse arcabouço, aplicá-lo, né, e gerar algum tipo de teorização para o campo de organizações. E quando nós fomos procurar em organizações, né, o que se fala em teoria Torrede, nós encontramos, sobretudo aqui no Brasil, muitos ensaios teóricos. Há muitos artigos escritos falando da teoria Torrede, abordando o tema, mostrando, né, a sua importância, a sua relevância, a sua complexidade. Um autor que trata muito do tema é o Rafael Cadipani, da GV, por exemplo. Mas a gente percebe um detalhe, né? Não tem muita coisa empírica em Torrede, porque esse é um dos grandes desafios, em pesquisar empiricamente nessa teoria. Nós temos duas teses aqui no Mackenzie que foram elaboradas com essa abordagem. Uma delas foi do Clóvis Serreto, né, lá no ano de 2012,
ele trabalhou com a implantação de um centro de serviço compartilhado numa grande empresa aqui em São Paulo, e ele mapeou todo esse processo de implantação, e ele quis entender, então, como ocorria a mudança. Na teoria Torre-Rede ela é muito afeita ao tema mudança organizacional. E nós temos o nosso pró-reitor atual, o Luiz Carlos Lemos, que também na sua tese de doutorado mais recente, ele trabalhou com modelo de negócio numa perspectiva pós-estruturalista, ele também usou a teoria Torre-Rede, e ele foi orientado pela professora Dimária, inclusive. No nosso caso, como eu já antecipei, nós estamos interessados em entender, né, toda uma complexidade envolvendo um chamado que eu chamaria de um ecossistema da pesquisa clínica farmacêutica. E esse ecossistema ele vai envolver vários conflitos, né, que incluem aí interesses de patrocinadores da pesquisa, que é o próprio setor farmacêutico, a comunidade científica, que faz a proposição das pesquisas, realiza a pesquisa, mas também aqueles que são os beneficiários da pesquisa, que são associações de portadores de doenças raras e ultra-raras, que lutam pela desregulamentação para a liberação de remédios. Nós temos os próprios participantes da pesquisa clínica, que também precisam de ter um tipo de segurança ética, né, para serem expostos a remédios experimentais, e você tem os interesses que são próprios dos organismos regulatórios envolvidos. Nós temos aqui o caso da Anvisa, nós temos o caso do sistema CEP-CONEP, que são os comitês de ética em pesquisa, são mais de 800 comitês no Brasil, e nós temos também o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, que é CONEP, né? E todos esses atores, nós vamos considerá-los, né, parte de um sistema que nós vamos chamar de meta-organizacional. Então, o objetivo aqui é explorar conceitualmente, né, essa abordagem dentro desse locus de pesquisa, trabalhar empiricamente para depois, sim, extrair desse trabalho, desse empreendimento descritivo, né, algumas contribuições teóricas, né, para organizações. Então, é interessante que nós começamos o trabalho sem uma tese, né, definida, sem uma hipótese. Nós não temos também construtos. A pesquisa ela é exploratória, ela é descritiva, ela é explicativa, ela não tem nenhum objetivo de contribuir de uma forma direta para o setor farmacêutico, mas nós queremos entender fenômenos a partir desse locus que parece ser um locus adequado para compreender fenômenos sob essa abordagem. Bom, quais são as origens, né, dessa teoria? Ela tem autores que são referenciais, né, elas são seminais. Nós temos o Bruno Latour, né, o principal deles, mas esses autores que eu vou mencionar, eles não são os caras que trouxeram, né, os conceitos originais. Esses conceitos, eles vêm antes de outros autores. Nós temos lá no século XVIII, na verdade século XIX, né, para o século XX, nós temos o Gabriel Tardy, que foi quem trouxe a ideia de associação de humanos e não humanos, o Michel Serres, que formula o conceito de translação, e o Algirdas Greimas, que trata do conceito de actante ou atuante. Então, esses seriam os nossos precursores da teoria Torre-Rede. Agora, os principais autores, eles são todos vivos. Nós temos o Bruno Latour, conhecidíssimo, né? E eu diria assim, é o que mais produz em a Torre-Rede. Ele tem um trabalho muito interessante sobre a pasteurização da França. Ele vai desenvolver todo o processo ele acompanha, né, todo o processo de desenvolvimento dos antibióticos e do processo de pasteurização, do antraz. Nós temos o Michel Calon, que é um francês também, ambos são franceses, que tem um artigo que é assim, uma referência na teoria Torre-Rede, que é de 86, que fala sobre o processo de domesticação de vieiras, no conflito, né, entre pescadores franceses, indústria japonesa e as próprias vieiras, né, que são aqueles... eles são comestíveis, né, nós chamamos também de escalopes. E esses atores, eles interagem, eles participam de um conflito entre humanos e não humanos, né, o que é característica da Torre-Rede. E nós temos o John Law. O John Law, ele é um autor mais recente, embora já esteja aposentado. E o John Law, ele é de Edimburgo, né? Ele mora lá no Reino Unido, ele é inglês. E todo o trabalho dele foi desenvolvido naquela região, na Escócia. E aí eu tive a oportunidade, inclusive, de trocar alguns e-mails com ele. E ele me indicou autores mais recentes, pesquisadores mais recentes, que estão trabalhando com teoria da Torre-Rede. Então, essa é uma teoria que, assim, para quem pensa em heterogeneidade, né, para quem pensa em ampliar, né, misturar áreas de conhecimento
E para quem pensa em internacionalização, essa é uma teoria muito prestigiada, inclusive no meio acadêmico e também nas organizações, porque ela lida com complexidade. E é uma coisa que nós estamos hoje vivenciando, né, cada vez mais, e as abordagens ditas funcionalistas não têm dado conta, né, dessas questões, é o que a gente vai demonstrar. Então, eu menciono aqui a Anne-Marie Moll, que é uma continuadora da teoria torre-rede. Existe uma vertente chamada Actor Network Theory and After, que é uma continuidade da teoria torre-rede, que é uma visão mais política da teoria torre-rede. A Bárbara Zaniaska, ela é uma sueca que trabalha muito em organizações, ela é da área de organizações. Nós temos a Emily Coulter, que é do direito, né, que é inglesa, lá de Lancaster, e nós temos a Mad Mort, que é indicada pelo John Law, porque ela trabalha com área médica também, com as questões envolvendo organizações da área de saúde, né? Então, veja, essa é uma teoria que parte de uma tradição antropológica, né? E ela também tem uma referência, né, muito forte na Science and Technology Studies, que é a STS, que é da Escola Francesa de Ciências, Tecnologia e Sociedade. Então, assim, a maneira de trabalhar com a teoria, até eu diria a terminologia utilizada, ela vem muito da área de tecnologia. Ao mesmo tempo, você vai encontrar elementos da antropologia, da sociologia, da política, e aí já vem uma grande questão. A teoria torre-rede, ela mistura, ela não separa, ela não segrega o chamado mundo da natureza, o mundo chamado, entre aspas, científico e o mundo político. Ela vai compreender que essas separações em domínios estanques é uma obra da modernidade. E ela diz, na verdade, essa modernidade ela cria uma artificialidade, né? A teoria torre-rede ela vai demonstrar que os fatos científicos e os fatos políticos eles se imiscuem, eles estão implicados uns nos outros, né? É bem interessante essa questão. E uma questão que a gente também quer colocar são dos principais obras. Para entender a teoria torre-rede, eu tive que ler todos esses livros, pessoal. Então, eu comecei pelo Science... Aliás, eu comecei pelo We Have Never Been Modern, Jamais Fomos Modernos, que é um livro que ataca muito o modernismo, né? Depois, o Science in Action, depois o Reassembly the Social, o The Making of Law, ele também é muito interessado no fenômeno de como as normas são fabricadas, como as normas são construídas. E mais recentemente, o Pasteurization of the France, e mais recentemente ele começa a trabalhar com outras perspectivas. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque eu acho que tem alguém entrando na sala, e eu vou ter que incluir o convidado. Peço só um minutinho. E, ok, eu também tive que mutar o pessoal aqui, mas está tudo bem. Voltando aqui para a nossa apresentação. Então, mais recentemente, o Latour desenvolve um trabalho que já não é tão voltado para a torre-rede, mas a base é de a torre-rede, que é a investigação sobre os modos de existência. Então, ele vai trabalhar muito com o tema do pluralismo. E esse eu diria que é uma nova vertente do Bruno Latour, que é uma grande oportunidade para futuros trabalhos, porque é um assunto extremamente recente, não tem quase nada desenvolvido ainda, né? Bom, agora sim, né? Vamos falar da teoria em si. Eu queria falar de aspectos ontológicos, epistemológicos, depois quero mostrar o que a teoria entende por ator, por rede, e a própria discussão sobre o que é teoria. Veja, eu quero, antes de mais nada, né, pedir desculpas a quem não for da área acadêmica de pesquisa em administração, porque o assunto ele é teórico, essa abordagem ela é de teor, né, de teoria organizacional. Então, veja, ontologicamente falando, a teoria torre-rede é uma abordagem metafísica. Ela vai sempre se interessar pela continuidade, né, pela impermanência. É também uma teoria que tem uma abordagem narrativa dos fatos sociais, né? Ela não vai competir com as abordagens clássicas, mas ela vai ser extremamente promissora, né, quando nós quisermos analisar problemas novos, problemas complexos. Então, pensem, por exemplo, na inteligência artificial. Pensem, por exemplo, nas organizações sendo comandadas por sistemas. Pensem nessa discussão, por exemplo, que nós estamos tendo desse processo, né, de regulação
de pesquisa clínica para aprovação de vacinas para o coronavírus. Então, esses são casos novos, né? São casos complexos e são casos de muitos antagonismos, muitas polarizações que uma visão à Torre nos ajuda a compreender, não de uma forma definitiva, prescritiva, mas de uma forma descritiva, como a realidade ela vai se descortinar a partir daí, como ocorrem as agências. E a gente vai perceber que a realidade ela depende muito menos da ação humana, ela depende muito menos da cognição, ela depende muito menos de um ato voluntário, né, das pessoas. Então, isso ressignifica até mesmo a administração, isso ressignifica a gestão. Agora, o Latour ele vai falar de uma parcimônia ontológica, é o termo que ele usa, porque ele vai defender exatamente que nós não utilizemos alegações ontológicas que não sejam fundamentadas empiricamente. Então, é uma teoria que vai se basear em fatos, né? E ele vai dizer o seguinte, a teoria Torre, o Law vai dizer, né, é um estudo de aspectos materiais e políticos do que quer que se entenda por social. Interessante, nós temos a palavra sociologia, né? E ele vai dizer o seguinte, o social, ele não explica nada. O social, ele precisa ser explicado. Antes de nós dizermos que algo é social, uma estrutura social, uma dimensão social, práticas sociais, organizações sociais, empreendedorismo social, na verdade, ele diz essa alusão ela teria que ser questionada, porque o social, ele é formado do quê? Ele é um fenômeno que, na verdade, segundo a teoria Torre, ele se encontra não numa situação de estabilidade ou como algo que já está agregado, né? Para a ANT, Actor Network Theory, para a ANT, o social ele não pode ser concebido como um domínio, como um atributo, como uma qualidade. Ele, na verdade, ele precisa ser explicado. E aí nós vamos perceber, né, epistemologicamente, que há uma crítica ao individualismo, né, que é reinante nas teorias organizacionais. Latour, por exemplo, ele vai criticar aquela noção da racionalidade limitada do Herbert Simon, que é muito utilizada na teoria institucional, em que o indivíduo consiste aí na unidade de análise. Ele também vai criticar as teorias interpretativistas, que vão desenvolver conceitos estruturais, como normas, instituições. Latour vai dizer, as instituições elas não existem. Estrutura, né, não existe. Então, é uma teoria muito, assim, ela é provocativa, né, porque ela vai desconstruir tudo que nós conhecemos como base teórica para as nossas compreensões, né, de fenômenos organizacionais. A ANT ela não vai fazer essa distinção, né, e ela vai argumentar que as coisas simplesmente nunca foram divididas em sujeitos e objetos, em estrutura, em ação, em macro e micro, exceto, né, na medida em que as práticas do conhecimento moderno é que criaram essas divisões. Então, essas dualidades elas são invenções da modernidade, né, segundo Latour. E aí o Michel Calon ele traz 3 princípios norteadores para entender a teoria de forma epistemológica. O primeiro é um princípio chamado agnosticismo do observador. O observador ele tem que ser um incrédulo, ele tem que ser um imparcial, nenhum ponto de vista pode ser privilegiado, né? Nenhuma interpretação pode ser censurada. A postura é uma postura de neutralidade, de descrença e de observar os fatos, as coisas, os objetos, da forma como eles se apresentam. Outro princípio é o princípio da chamada simetria generalizada. Tem gente aqui esperando? Deixa eu verificar. Sim, tem gente esperando. Já autorizei aqui. O princípio da simetria generalizada, né? Então, isso é uma das coisas mais interessantes na teoria, porque a teoria Torre vai dizer que humanos e não humanos devem ser tratados simetricamente, né? E analisados, né, apenas em termos de inter-relações, mediações e traduções. Quando eu vi isso, eu fiquei assim muito chocado, porque eu falei, como que é pensar que um não humano ele tem que ser considerado na ação social? Como que eu posso imaginar? Aí fica uma questão muito romântica, né? Quer dizer que as cadeiras falam? Quer dizer que as árvores, né? Elas também participam da reunião? O clipes, ou a caneta, o celular, eles são participantes da realidade? Então, veja, esse romantismo, na verdade, ele tem que ser deixado de lado, porque não é bem assim. Se a gente for pensar da forma como o Latour compreende, é como se nós pensássemos o seguinte, nós não somos apenas indivíduos isolados,
nós estamos em relação com tudo que está ao nosso redor. Então, por exemplo, essa reunião não estaria acontecendo se não houvesse a mediação da tecnologia. Então, Latour vai entender que a tecnologia envolvida para nós estarmos aqui, ela faz parte dessa reunião. Se eu estivesse fazendo uma reunião, por exemplo, de trabalho em pé, ou se nós estivéssemos todos sentados nessa reunião, o resultado dessa reunião ele pode ser diferente. Porque uma reunião em pé, uma reunião sentada, vai trazer a fadiga, e essa fadiga vai interferir nos processos decisórios. Então, ele vai considerar o seguinte, não são os indivíduos, nem os objetos isolados, mas são as relações que decorrem, né, da associação que existe entre tudo que está em torno das realidades, que tem que ser consideradas como constitutivas da realidade. É nesse sentido, então, que a gente vai perceber, né, a agência de não humanos. Um exemplo mais claro ainda, para ser mais claro, é o papel que um vírus hoje está desempenhando, né, no mundo. Né? Então, não são pessoas, mas é um vírus que está transformando as nossas vidas, né, por completo, de uma forma que eu diria até irreversível. Talvez a gente não volte mais ao que nós vivíamos antes da pandemia. Então, a ideia da simetria é a ideia de você tratar, né, de uma forma com o mesmo status, né, tanto os entes humanos como os entes não humanos considerados aí, objetos e quase objetos. Então, por exemplo, uma lei, por exemplo, um texto, eles também podem, né, interferir, né, nos resultados, né, das nossas ações. Então, a simetria generalizada, ela passa a ser uma ferramenta heurística, né, utilizada para entender o papel contingencial que os atores exercem dentro de uma rede de atores. Além desses dois princípios, né, o Calon ele vai falar também do princípio da livre associação, quer dizer, ser simétrico significa não impor, a priori, nenhuma assimetria, né, qualquer assimetria espúria entre a ação intencional e o mundo material. Existe uma linha também que é muito trabalhada, inclusive no Brasil já começou, que é a sociomaterialidade, né, que é a ideia de que existe uma materialidade, né, envolta nas ações. E você não pode, a prioristicamente, né, de entrada, definir o que é sujeito e o que é objeto. Muitas vezes nós estamos acostumados a pensar como que os sujeitos explicam, né, os objetos, mas às vezes os objetos podem se tornar sujeitos e aí são sujeitos que precisam ser explicados. Então nós partimos, por exemplo, do conceito de organização, quando na realidade a organização ela não explica nada, ela precisa ser explicada antes, ela precisa ser entendida como foi formada, e esse processo formativo é um processo movido por elementos materiais heterogêneos, né, como por exemplo os objetos. Então, a relação, né, que ocorre, né, para explicar a realidade, ela não é uma relação causal, é uma relação por associações, né, é uma relação descritiva, né, e associativa. Ocorre, então, uma abstenção do teórico em ator-rede na imposição de categorizações ontológicas a priori, né, permitindo, então, que essas relações sejam heterogêneas. Então, veja, eventos sociais, eventos naturais, né, podem ser observados, podem ser considerados, e eles não têm status diferenciado, né? As distinções aí, elas são consideradas, quando elas ocorrem, mas elas são o resultado do processo de análise, e não o seu ponto de partida. Essas, então, são questões epistemológicas importantes na teoria da rede. Agora, uma questão também que a gente quer tratar é o que é o ator, né? A gente vai encontrar na teoria da rede a palavra actante e não ator. Por quê? Porque o ator, ele remete muito para uma conotação humana. E quando que o actante, ele vai se estender a todas as entidades, humanos e não humanos. E a ideia do actante é a ideia de atuante, né? E aí tem um pouco dessa visão narrativa mesmo, de representação. E o ator, interessante, que ele não é a fonte da ação. Nós não temos essa causalidade, o ator age, né? Nós temos, na verdade, o ator como alvo em movimento de um conjunto de entidades que vão se alinhar em direção a esse ator. A gente, na verdade, na ação, a gente nunca vai ter uma certeza sobre quem ou o que está agindo, né, quando um ator entra em cena. E esse ator nunca está sozinho, na verdade, ele está sempre associado com vários outros atores. Uma discussão que a gente está fazendo no trabalho é sobre o poder, né? Porque a gente está trabalhando com conflitos dentro do nosso segmento, do nosso ecossistema. E isso envolve uma discussão de poder.
E o poder, por exemplo, eu vou falar mais à frente, ele não é algo que possa ser detido, possa ser acumulado. Alguém tem poder. O poder, ele é o resultado das relações que essa pessoa tem com aqueles que aquecem ao eventual poder do sujeito. E, portanto, o poder, ele é relacional. E aí fica uma questão, né? Mas como que as pessoas se apresentam, né, para que os outros obedeçam? É interessante. A indumentária, por exemplo, é um actante, porque as pessoas se vestem de uma forma. Então, se eu me visto com uma camisa, com um terno, né, com uma roupa mais formal, esses artefatos, eles me permitem, né, ser percebido pelos demais como uma pessoa que detém mais credibilidade ou autoridade para determinado objetivo. Então, veja, não é o Ricardo, mas já é uma associação do Ricardo com a roupa. Um país, um estado, por exemplo, ele tem a sua cor, a sua bandeira, o seu hino, ele tem os seus tokens, né? Os seus totens, eles falam, totens. São artefatos que também simbolizam expressões de poder. Mas isso não é dado, né? Não é um ponto de partida, isso precisa ser explicado, né, por um processo associativo antecedente. Então, isso é interessante, porque o ator, então, ele sempre vai nascer de uma relação. O ator, então, ele é sempre um efeito gerado por uma rede de materiais heterogêneos. Então, o Ricardo é professor. Na realidade, para a teoria de rede, o Ricardo é uma rede composta pelo Ricardo, a pessoa do Ricardo, pelo computador, pelos livros, pelo material didático, pela plataforma digital que utiliza, pelos instrumentos de avaliação, pelos horários, e aí nós temos um efeito rede, né? E aí é essa combinação de elementos que vai criar a minha possibilidade de ensinar, né? E aí a capacidade, ela vai ser o quê? Essa capacidade em si, ela é o efeito mais ou menos estável aí desses elementos. Então, a gente vai ter um quê? Um coletivo híbrido de actantes, né, para explicar a simples realidade de Ricardo, professor. Para entender o ator, a gente também precisa entender a ação, né? Eu coloco aí. A ação, ela não pode ser explicada, né, de uma forma reducionista, como que uma consequência, né, de qualquer ação anterior. Então, o princípio de causalidade, ele é bem refutado na teoria Torrede. As ações, elas são propriedades de entidades associadas, né? E não apenas a propriedade dos humanos, como eu acabei de falar. Qualquer entidade, humana ou não humana, ela tem potencial de agir, né? E a ação vai ser o resultado de um processo contínuo de translação, conexões e negociações, né? Ninguém, né, em particular, sozinho, ele realiza uma ação. A ação, ela é sempre uma obra coletiva, né? E a agência, então, dos seres humanos, como um pressuposto, ela não vai poder ser compreendida de uma forma isolada da agência dos não humanos, e vice-versa. Portanto, pessoal, a agência, né, ela é uma propriedade emergente de redes e de inter-relações entre autores humanos e não humanos. Isso muda completamente a nossa visão de agência. Há um debate histórico, memorável e bem registrado entre Émile Durkheim, que é um sociólogo, que é o pai da sociologia moderna, e o Gabriel Tarde, né, na França, na Faculdade de Paris, na Universidade de Paris. E isso ficou bem evidente, né, que Gabriel Tarde perde o debate. Ele já era velho, e o Durkheim ele consegue assim, ser mais persuasivo, e, enfim, há uma disputa ali, né, de visões. E é interessante que dizem que esse debate ele marca todo um desenvolvimento da sociologia, né? E a sociologia das translações, ela acaba aqui ficando ofuscada, né, pela proeminência do trabalho, pela robustez do trabalho do Émile Durkheim. E o Latour, na década de 80, ele resgata as ideias de Gabriel Tarde, né? E agora essa visão, né, uma nova visão de agência, uma nova visão de simetria generalizada, ela começa a surgir na sociologia, questionando, né, todo um arcabouço moderno que vai ser a base de toda uma visão positivista funcionalista que está nas organizações. Então, veja, a gente está trabalhando com uma visão alternativa mesmo, né, que desconstrói tudo. Interessante, muito respeitada, com uma base epistemológica muito robusta e que, portanto, é promissora. Mas ela vai exigir uma desconstrução, né, de todo o sistema de pensar, né? E aí a gente vai olhar para como que isso deságua em organizações, né? A gente vai chegar lá. Rede. Né? A rede, né, então, ela é uma expressão para verificar a quantidade de energia, movimento, especificidade daquilo que se quer, né,
analisar. Ela não é apenas um dispositivo técnico, né, daquilo que se desloca por ela, mas ela também é rede no sentido daquilo que permite o seu deslocamento. Então, veja, se a gente pensar em redes telefônicas, existe a rede de dados, né, a rede constituída aí pelos dados que transmitem, né, que são transmitidos pela tecnologia telefônica. Mas existe a rede no sentido de uma infraestrutura organizacional, tecnológica, de toda uma indústria de telecomunicações formada por pessoas, por coisas, por processos organizativos heterogêneos. Então, é essa rede que interessa, né? Que é a ideia de um condutor que permite que as translações ocorram a partir das associações entre humanos e não humanos, explicando, então, essa realidade que era sempre instável, né? Sempre em agregação. As redes, então, elas são compostas por elementos heterogêneos, né? Animados e inanimados. A ideia é demonstrar, né, em rede, é interessante isso também, que não existe um domínio compartimentalizado da ciência, do direito, da religião, da economia. Nós somos muito acostumados a especialidades, né? Então, existe o especialista em direito, e existe dentro do direito especialista em direito empresarial, existe especialista em direito constitucional. Aí, não, eu sou de finanças, não, eu sou médico, não, eu sou político, eu sou de TI. Quando a gente olha para a teoria Torrede, a gente vai perceber o seguinte: todos esses, entre aspas, domínios, eles são formados por elementos extremamente heterogêneos, de modo que não há essa compartimentalização, na verdade. O que há são associações heterogêneas, e isso se dá pelo efeito rede. E os atores são efeitos do trabalho dessas redes, né? Então, por exemplo, o direito ele não é formado por elementos homogêneos, há uma heterogeneidade absurda para você chegar, então, nos fenômenos jurídicos. A realidade ela não possui esse status também de algo estável, definitivo, e ela é fluida, e isso também é um efeito da rede, né? É uma realidade composta por redes que fluem, que são inconstantes. Ao se explorar uma organização, né, por meio da teoria Torrede, a gente precisa olhar para a organização como um efeito, como uma consequência, e não como algo que nos é dado como pronto. E aí, veja, o argumento consiste, então, no entendimento de que uma organização ela pode ser vista como um conjunto de estratégias que operam para gerar configurações complexas de durabilidade de rede, e mobilidade espacial, sistemas de representação, configurações que vão gerar o quê? As assimetrias, né? E são as características das organizações formais. As organizações formais, elas também nos apresentam como muito estáveis, mas, na verdade, elas têm toda uma trajetória dinâmica, fluida, e aquilo que se aparenta, né, como estabilidade é o que a gente vai chamar de padrões recorrentes de associações que estão em movimento frenético constante para manter aquela estabilidade. No fundo, a realidade continua sendo processual, nunca vai ser uma realidade substantiva. As redes, então, elas vão, quando elas atuam como um bloco único, né, homogênea, elas então dão aquela aparência de estabilidade. Esses padrões de rede, né, que são amplamente executados, são muitas vezes aqueles que nós chamamos de um processo de pontualização, que é a estabilização, que na teoria Torrede nós chamamos também de caixa preta, que é um conceito da cibernética. Bom, teoria, né, para a gente não ficar muito aqui em algo que talvez não seja de fácil compreensão, eu vou tentar exemplificar mais à frente, mas a teoria Torrede, ela é uma teoria? O próprio Latour diz que não, né? O Latour vai dizer que a teoria Torrede, ela não compõe, né, uma teoria no sentido convencional, mas ela é o quê? Um repositório de termos, né, e maneiras de se enxergar o mundo, né, e um conjunto de reflexões metodológicas que são até contraintuitivos. Então, ele vai dizer que a teoria Torrede ela é muito mais um método do que uma abordagem teórica, né? E até porque o que a teoria Torrede vai preconizar é que não há pressupostos, ou melhor dizendo, não há definições, molduras, né, pontos de partidas para você entender a realidade. Essa realidade ela sempre vai ser entendida de forma indutiva ou de uma forma abdutiva. Agora, sim, quais são os pressupostos, né, que nós devemos considerar para compreender de onde vêm, né, as ideias de Latour, não só pensando nos autores, mas pensando também em contribuições teóricas que formam a teoria Torrede.
A primeira abordagem que eu menciono é a abordagem relacional. Quando a gente pensa numa abordagem relacional, nós estamos falando, né, de uma escola que não nasce da teoria Torrede, ela antecede a teoria Torrede, mas a teoria Torrede ela se beneficia muito da abordagem relacional, que é uma filosofia também mobilista, né, para a qual a realidade ela é um movimento, ela é um fluxo, ela é uma continuidade. Existem padrões, né, existem o estável e o instável, existe uma busca de se estabilizar essas redes, né, em instituições, em normas, em hábitos, em estruturas, mas elas nunca poderão ser categorias de explicação a priori. As normas, os hábitos, as estruturas, as instituições, o nome que nós queiramos dar a isso, na verdade, elas são o quê? Um empacotamento de relações, né, estabilizadas, né, por interesses, né, que são contrapostos, mas que ficam neutralizados, né, em rede. Então, essas estabilizações, essas chamadas reificações, elas vão ser consequências temporárias de uma rede de distribuição e estabilização de agência. Há um pensamento, né, muito substantivo, né, que está muito enraizado na nossa cultura. E isso reduz, né, os processos, né, para condições estáticas. É o que os autores da teoria Torrede vai chamar de redução de processo, né? E então a teoria Torrede ela desafia, né, nós a pensarmos que a realidade, na verdade, ela não é uma realidade substantiva. Ele propõe essa visão de uma realidade processual. E aí eu já avanço também para essa abordagem de processo. Interessante, né? Em rede nós temos os laços, né? E nós temos os nós e temos as arestas, né? As arestas são os actantes, os nós são os actantes, as arestas são os que ligam. A teoria Torrede vai se preocupar com as arestas, né? E não com os nós. Agora, quando a gente pensa em processo, né? Nós vamos perceber que a principal característica dessa visão baseada em processos está na ideia de mudança. Então, tem várias teorias de mudança, teorias de processo, né, que vão dizer a realidade ela não é estática, né, não existe um estado normal, né, de uma realidade estática, né. Na realidade, ela é emergente, ela tem uma característica de temporalidade, ela tem um vir a ser. Nós conhecemos esse termo, né? As organizações, elas não são, na verdade, entidades, as organizações são processos organizativos. Em inglês, ao invés de você trabalhar com o termo organization, você usa o termo organizing, né? E aí, a teoria Torrede também vai compreender dessa maneira, né? Só que a teoria Torrede, diferente da visão processual pura, ela vai combinar isso com outras abordagens, ela vai aceitar uma certa manifestação de estabilidade, né? Ela não vai negar a estabilidade, né, dizendo que isso é plausível, né? É possível conceber elementos fluidos com alguma dose de substanciação, mas isso vai ser uma aparência, na verdade. Nunca será uma mudança da natureza das entidades. E essa é uma característica processual que é condizente, né, com a filosofia da teoria Torrede. Ela vai reconhecer essas conexões entre o estável e o instável, né? Para usar aí a terminologia latouriana, ela vai dizer, existem as chamadas caixas pretas, que são os encerramentos das controvérsias. Além disso, nós vamos encontrar a abordagem performativa, né? O que é essa abordagem performativa? A performatividade é uma abordagem interessante e ela tem várias versões, né? Existe uma influência da filosofia da linguagem, do John Austin, existe uma outra influência do pós-estruturalismo francês, representado por Derrida, né? Além das próprias pesquisas realizadas pelo pessoal da teoria Torrede e o Science and Technology Studies, né? Que o Latour e o Calon realizam. E o que é a ideia da performatividade? A ideia de que as narrativas, elas representam a realidade ao invés de simplesmente descrevê-las. Então, performatividade na base latouriana, ela vai ser o seguinte: as coisas são geradas relacionalmente, mas a partir do momento que elas são geradas e são objetivadas, né, em padrões, né, relacionais, elas passam a participar daquilo e fazem a diferença também modificando a realidade. Então, pense o seguinte: nós criamos um sistema Qualis na pós-graduação, né, no sistema de pesquisa brasileiro. Esse sistema Qualis, ele é um programa, né, que visa
indicar parâmetros de qualidade, né, de viabilidade do programa. Mas ele tem um caráter performativo, por quê? Porque a partir do momento que você tem aquele padrão, né, imposto, né, aquele padrão ele já está interagindo, ele está tendo agência, né, associada com a ação das pessoas, e ele tem, então, um efeito de mudar a forma como você compreende e age, né, nos programas de pós-graduação. Então, o Calon, por exemplo, ele pesquisava mercados, e quando ele fazia previsões de cenários, aquelas previsões de cenários, que são hipóteses probabilísticas, elas, uma vez em contato com os dirigentes das empresas, aqueles cenários, eles influenciavam na decisão. Então, se os dirigentes não tivessem contato com aquela informação, eles tinham uma conduta. Em contato com aquela informação, isso já antecipava determinados comportamentos. Então, você vê um efeito performativo da análise de cenários em agência com os próprios dirigentes daquelas empresas tomadores de decisão. Então, a teoria da torre-rede, ela vai dizer, os elementos heterogêneos que estão no processo de formação da realidade, eles têm esse efeito performativo. Nós estamos discutindo, por exemplo, o processo de mudança da regulação da pesquisa clínica. E toda a discussão que se dá, né, no processo legislativo no Congresso, ele já tendo o efeito de antecipar alguns dos objetivos desse projeto nas normas infralegais produzidas pelo sistema CEP-CONEP e também pela Anvisa. Então, isso é a ideia da performatividade, né, latouriana, que está presente na teoria torre-rede. Conceitos, né? Alguns conceitos importantes que devem ser mencionados, eu vou passar rápido por eles. O primeiro é o conceito de simetria, que já foi falado, que é o interesse aí pelo aplanamento, pelo achatamento no papel dos atores, tanto humanos quanto não humanos. Né? A ideia de que os aquitantes eles não precedem ao da associação. As pessoas não são proeminentes na teoria torre-rede, né? A linha divisória entre pessoas e coisas, né, ela está sujeita sempre a uma negociação e mudança. E a mudança, então, na relação entre sujeito e objeto. O papel, né, a posição sujeito-objeto, ela é móvel na teoria da torre-rede. E isso faz também a gente pensar em termos de estratégia, né? Se realmente, né, os nossos resultados eles dependem da ação humana. Se não há outros elementos envolvidos que interferem. E aí nós lidamos com a questão da falibilidade humana, do fracasso organizacional, atribuindo, né, um peso, né, assimétrico aos fatores que de fato constituem aquela realidade. Então, uma releitura disso pode mudar também a maneira de nós entendermos estratégia. O conceito de controvérsia. O conceito de controvérsia ele é extremamente importante na teoria torre-rede, porque as pessoas elas agem por frição, e é a frição que produz a mudança na realidade. Né? Então, o que move a realidade é um processo translativo que é desencadeado por controvérsias. Então, é interessante você trabalhar com a torre-rede em ambientes que têm conflito, né? Que têm disputa, né? Que têm interesses contrapostos. E aí a gente vai encontrar, né, alguns autores, tem um italiano que é o Tommaso Venturini, que ele trabalha muito com os mapas de controvérsia para operacionalizar a pesquisa torre-rede. E ele vai dizer, né, que é um desafio entender as controvérsias, seja pela indeterminação do conceito, seja por representar um dos fenômenos mais complexos da vida coletiva. E interessante, a gente olha assim, para as organizações como feixe de recursos, o professor Reinaldo está aqui para confirmar, quando nós estudávamos a RBV, né, professor? Nós temos as organizações vistas como complexos contratuais, uma visão neo-institucionalista lá do Casey, mas a gente também pode entender que organizações, elas são associações de agências de elementos heterogêneos impulsionados por conflitos, por controvérsias. Então, essa ideia de controvérsia, ela também é interessante de ser explorada, porque é uma perspectiva que talvez nos escape, né, para entender como ela ocorre. E encerrar controvérsias significa essa busca por estabilização provisória. Então, entender como os conflitos são gerenciados, como eles são dissipados, como eles são estabilizados, também é uma maneira de você entender o processo de translação. Os atores da torre-rede vão definir controvérsias como disputa, como discussão, como debate, como discórdia, mas nem sempre a controvérsia está ligada à ideia de oposição de interesse. A controvérsia também pode estar ligada à ideia de uma incerteza compartilhada.
Então, veja, quando os fatos científicos são também constituídos, e o Science Action ele é um livro para descrever o processo de criação de fatos científicos, o fato científico ele nasce o quê? De uma proposição incerta, que precisa ser confirmada, que precisa ser validada. Então, há uma incerteza, e essa incerteza é também entendida como controvérsia. É interessante que essa incerteza ela é dissipada por ação política, existe a ação política de agentes. Eu até comentei com os professores que me orientam que eu via muito do Thomas Kuhn nessa fala do Latour, o pós-positivismo, né, do Thomas Kuhn, o que fala das revoluções científicas. E eles falaram, poxa, isso eu não tinha pensado. Mas o Latour não é positivista. Eu falei assim, mas o Latour não está nem aí para o positivismo, ou para o pós-positivismo, ou para qualquer outro paradigma. Ele é antimoderno. Então, assim, ele rompe, né, com aquela visão, né, de quadrante, né, de você olhar para 4 paradigmas para explicar as organizações. E ele vai dizer também, né, dessa incerteza compartilhada como nas proposições científicas, como também fontes de controvérsia. O Latour também vai falar de poder, né, o terceiro item. O poder é bem diferente a compreensão de poder, porque o poder não é algo que você possui, nem algo que você vai acumular, né? Mas ele é uma composição feita por outros. Olha que interessante, não é o gerente que detém o poder. As pessoas não detêm poder para a teoria Torre-Rede, né? O poder ele é o resultado de uma interação que o gerente tem com as pessoas que o obedecem. Sem que as pessoas obedeçam, não há como evidenciar o poder, né? E o poder, portanto, ele é relacional. Não existe, né, uma força inercial, inerente, que possa ser acumulada, que possa ser estocada, né, adquirida, transferida, né, por uma pessoa. Na verdade, o poder ele circula relacionalmente, né, por meio dos tokens. O poder ele é feito, né, por meio da vontade dos outros. O poder ele não explica nada. Na verdade, é ele que precisa ser explicado pela ação dos outros. Então, entender esse processo, né, também com essa perspectiva do poder, é interessante, porque se valoriza muito o poder. E o Latour diz até num texto, né, onde está o poder? E quando você descobrir o que fazer com ele? É como se o poder fosse assim, a manifestação de um desvio de rota. Né? E essa manifestação do desvio de rota nada mais é do que a suscitação das controvérsias, que quando estabilizadas, pronto, acabou o problema. Né? Então, veja, o objeto da NT é esclarecer o quê? Os efeitos desse poder gerados de uma forma sempre relacional e distribuída. Né? Não são, portanto, os recursos de uma organização, né? Mas sim os elementos de fora da organização que vão explicar esse fenômeno do poder. E, por fim, a translação. E aí eu já estou me encaminhando para o fim mesmo, para falar de algumas implicações mais práticas. A noção de translação, ela foi criada por Michel Serres, né, um dos grandes influenciadores de Latour. E ele defendia a impossibilidade prática de uma dualidade entre as ciências e o mundo exterior, entre fatos e crenças. E isso implicava o quê? Uma imbricação, né, epistemológica de cultura e prática científica. O Serres ele também desenvolve, né, uma noção de multitemporalidade, ao dizer que os fenômenos eles remetem ao passado, presente e futuro. Então ele fala, né, o martelo ele é um instrumento, ele é um objeto, né, que você utiliza hoje, né, contemporaneamente, mas ele é um mesmo artefato da antiguidade. Então, o mesmo elemento ele pode passear pelo tempo, né? Como se a questão temporal, linear, como se nós estivéssemos sempre numa estocagem, né? O presente sendo melhor do que o passado superado, o presente melhor. Essa linearidade, essa visão de progresso, ela é questionada por Serres, né? E essas ideias, então, tanto de uma quebra do dualismo quanto essa questão da multitemporalidade, exige a necessidade de uma tradução. Exige uma necessidade de como se dá o deslocamento, como que a realidade se move, né? Ela se move pelo processo que eles chamam de translação, que é um processo de construção de conexões, de negociações, é um ato de invenção, né? Que vai emergir o quê? Os elementos heterogêneos multitemporais. E aí, veja, tem muita discussão sobre translação, porque os autores eles não são coesos nisso, né? Deixa eu só ver que tem alguém chegando, e aí eu já volto ok.
Como eu estava falando, a translação ela tem várias conotações, né? Ela é incorporada, né, pela teoria Torrede. De novo, tem alguém chegando aqui. Ok. Ela é incorporada pela teoria Torrede, mas não há uma clareza sobre o seu conceito. Nós vamos encontrar, por exemplo, a ideia de que a translação é uma noção geométrica, de deslocamento, de transformação, que vai oferecer novas interpretações de interesses, canalizando as pessoas para posições diferentes. O Calon ele já vai trazer a ideia de um processo durante o qual a identidade dos autores, a possibilidade de interação e as margens de manobra são negociadas e delimitadas. E o Law ele vai falar do processo de minimização de controvérsias, né? Então, são diferentes as possibilidades aqui de translação, e aqui está uma oportunidade para a nossa tese. A gente quer entender, né, que esse conceito de translação que é desenvolvido pela teoria Torrede, que está muito tipificado em alguns tipos de translação, eles são mais amplos. E aí a teoria de conflito social talvez nos ajude a representar na abordagem da Torrede novas formas de solução de conflitos que vão ser encaradas como modelos translativos, né, de estabilização de controvérsias. Bom, agora eu queria mostrar a questão metodológica. Um grande desafio da teoria Torrede é pesquisar, operacionalizar as pesquisas dele, da abordagem. O professor Harry Smith, lá de Strathclyde, ele confidenciou, falou assim, ele é um pesquisador que publica, né, com Van de Ven, por exemplo, né? Então, assim, ele é um pesquisador internacional, renomado, conhecido, né, vasta experiência, ele é sociólogo, e ele fala, a minha experiência com a Torrede, ela sempre foi frustrante, eu nunca consegui, assim, produzir um trabalho de que eu me orgulhasse, algo assim, né, ele comentou, eu falei, poxa, professor, se o senhor não consegue, se o senhor fala isso, né, o senhor me desanima, eu falei, não, eu ainda estou interessado e vamos prosseguir, né, então, assim, é difícil trabalhar com a Torrede, né, porque você tem que captar a realidade em movimento. A tua unidade de análise, ela não são as pessoas, elas são as redes, elas são as associações, elas são as relações, né? E você não tem instrumentos para isso. E aí a gente usa muito a ideia de que a própria teoria Torrede é a abordagem metodológica para pesquisa, né? Então o ponto de partida dela é não começar assumindo aquilo que se pretende explicar, né? Nem tomar como base qualquer elemento classificatório prévio, né? Mas simplesmente fazer o quê? Ter um bom diário de anotação e seguir os actantes em suas associações, identificar os actantes, identificar as controvérsias, perceber quais são as controvérsias que ainda não foram estabilizadas e seguir esses actantes, né? E perceber o processo translativo, né? Que vai mudando a realidade, performativa, inclusive. Então, veja, a primeira informação a ser anotada deve ser o que? As interações, a partir dos actantes. E aí também se fala de abandonar os chamados quadros de referência, as molduras prévias para explicações rápidas. É um foco descritivo, é um foco explicativo, né? Ele não é prescritivo, né? Então, é preciso documentar os vários modos pelo qual o social ele é constituído, pela associação. É preciso estabelecer as controvérsias, né? Limitando o âmbito das entidades que vão estar em torno dela, e resolver também essa questão, né, oferecendo uma espécie de uma prótese, né, para a ação política. Então, existem etapas que têm que ser seguidas de acordo com o Assembly de Social, que é entender essas associações numa rede, explicar por quais meios elas devem circular, e os passos, né, corretos para a composição desses coletivos, eles devem ser respeitados. E aí, o que a gente tem feito? Nós temos procurado, né, saber como os trabalhos, né, lá fora, fora do país, têm sido realizados. A própria teoria Torrede, ela tem reunido pesquisadores no mundo todo, e eles têm lá um projeto de pesquisa europeu chamado MACOSPOL, que é o Mapping Controversies in Science and Technology for Politics, que é um programa implementado pelo próprio Bruno Latour desde 2007. E é um projeto de pesquisa aberto, colaborativo, europeu, né, que é constituído por pesquisadores dessa área de ciência, tecnologia e sociedade. E eles têm aí o objetivo de compartilhar, né, por meio dessa plataforma, recursos de pesquisa que vão permitir o compartilhamento dessas controvérsias entre cientistas, profissionais, cidadãos, e eu diria o seguinte, até governos têm trabalhado com essas perspectivas. E lá você encontra algumas sugestões de ferramentas. Uma delas é o chamado Debate Graph.
O Debate Graph, o que ele é? Ele é uma ferramenta colaborativa também de visualização de ideias baseadas na web, né, focadas em questões complexas. Eu diria que até organismos supranacionais têm utilizado o Debate Graph para mapear controvérsias, para resolver questões. E aí nós começamos esse trabalho, né? Nós estamos com as notas taquigráficas de todo o processo legislativo de discussão da pesquisa clínica, envolvendo a agência aí de vários atores, né? E também não humanos, e nós estamos mapeando as controvérsias. Depois nós vamos reproduzir essas controvérsias, já começamos a reproduzir essas controvérsias e esses movimentos num segundo software, que é o GEF, que o GEF é um software de recurso mais adequado para visualização de redes dinâmicas. Assim a gente consegue, né, fazer um mapa de controvérsia de uma forma dinâmica, percebendo o movimento, né, dessas translações. A partir desses dados construídos, né, e organizados, nós podemos, então, perceber as translações que não estão, né, até então identificadas pela literatura Torrede, ou tipos de translação. Então, a ideia é um pouco taxonômica, né, de você olhar movimentos translativos até então que não tinham sido percebidos pela teoria Torrede. Então, veja, é um projeto extremamente difícil, né, ele é um desafio, e a gente não sabe se vai conseguir. A verdade é essa, né? Mas a gente tem, assim, algumas pistas de que tem oportunidades aí, né, para uma rediscussão ou para uma contribuição para essa ideia de translação, inclusive para as organizações. Porque quando o participante do processo, né, por exemplo, o gestor da indústria farmacêutica, ele entende a dinâmica de como se dá, né, os movimentos de pressão com vistas aí a uma maior ou menor regulação da pesquisa clínica, ele também sabe como agir. Então, a gente não vai dar aqui um modelo de tomada de decisão pronto, mas a gente vai dar para ele uma compreensão analítica de que ele está lidando com fenômenos complexos que não são regidos por relações causais funcionalistas. Então, isso muda, eu diria assim, a forma de enxergar a realidade e dá uma senioridade, né, dá uma ascendência aos que compreendem de uma forma analítica essa realidade. Então, veja, em termos assim, de contribuição para as organizações, né, a gente vai perceber que a ANT ela propõe uma reconsideração à própria noção de organização, né? O que significa isso? As organizações, né, quando encaradas aí sob o olhar de teorias relacionais, elas vão poder ser entendidas como elementos híbridos, como frutos de um processo de transação diferentes, né, de atores diferentes. Cada organização ela é construída e vai adquirir atributos, né, por meio de um conjunto de relações que vão ser estabelecidas umas com as outras e sendo sustentada por meio dessas relações. E aí, uma reconceituação do processo de organização, organizing ao invés de um organization, que faz com que elas deixem de ser vistas em termos apenas simbólicos, interpretativos, romantizados, mas entendidos exatamente, né, como elas são, né, que são redes. As organizações são redes heterogêneas que possuem interesses comuns e, por um dado momento, que pode ser longo, elas ficam estabilizadas. E aí a gente também tem que pensar que a teoria Torrede ela nos dá uma nova dimensão, né, do conceito de agência no processo de organização. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, nos estudos mais funcionalistas, as organizações vistas de uma lógica muito burocrática, né, estruturada, né, quando, na realidade, elas têm uma capacidade que não é tão assim antropocêntrica, não, centrada no homem, né, advinda aí de um processo de consequencialista, causalista, né, cognitivo, né, baseado no poder ou então na virtude de um indivíduo ou de um grupo de pessoas. Na lógica relacional, né, há uma incerteza enorme sobre quem ou o que está agindo, porque o processo é rede. E os humanos, eles nem são a causa pura, nem o efeito puro, mas eles são a parte de um processo instável, de um processo fluido. Então, veja, se aproximar de uma organização como uma rede de relações significa que os seres humanos eles são apenas parte desse elemento, né, ou elemento dessa rede, né? Então, seria uma forma interessante de a gente rever, né, os nossos pressupostos em termos de estudos organizacionais. As organizações, elas não explicam, mas elas ainda precisam, elas ainda carecem de explicação, né? E para a gente poder entender poder e dominação, por exemplo, nas organizações, nós precisamos entender como elas são construídas. Então, os arcabouços
funcionalistas para entender esses processos e para poder conduzir mudanças, eles são questionados na teoria torre-rede. E entender analiticamente essa visão relacional trazida pela teoria torre-rede, ela vai contribuir decisivamente para que, no final das contas, você tenha mais poder. Mas aí você nunca vai ter esse poder. Você vai ter a consciência de que você não tem esse poder. Que você, na verdade, tem a consciência de que você parte de uma rede que é conduzida por vários elementos, inclusive elementos não humanos, gerando a realidade. Eu não estou dizendo com isso que a realidade ela é determinista, porque ela é performativa. Né? Ela não há um determinismo. Pelo contrário, a teoria torre-rede ela rechaça o determinismo. Mas o relacional faz com que a visão da realidade e o curso dessa realidade ele seja conduzido de um jeito, assim, de uma forma, eu diria, contingencial. Né? O rio ele tem o seu fluxo, ele tem o seu curso. A água vai continuar correndo, ela vai continuar fluindo por aquele curso, independente da vontade, né, das pessoas. E isso vai ser o resultado de um processo coletivo incontrolável. Né? Pesquisas futuras, para a gente encerrar. Teoria institucional ela é muito desafiada na teoria torre-rede, né, porque a teoria institucional ela é basicamente estruturalista, e a teoria torre-rede ela é pós-estruturalista. Então, há muito diálogo para ser feito aí, né? Há muitas metatriangulações para serem feitas aí em teoria institucional. E todos os fenômenos organizacionais que são trabalhados dentro da teoria institucional, eles poderiam ser releituras, né, muito úteis, né, sob a ótica à torre-rede. Existe um livro que eu mencionei, que é uma investigação sobre os modos de resistência, que inclusive tem um site, né, que reproduz o livro e reproduz o projeto de pesquisa colaborativa do Latour. Eu posso disponibilizar para quem tiver interesse. E essa é uma área interessantíssima para lidar com a questão do pluralismo das ideias, que ele vai dizer, o mundo hoje, né, não se entende, as pessoas não se entendem, as pessoas elas têm pontos de vista completamente diferentes, antagônicos, e as pessoas estão em guerra por causa dessas polarizações. E ele está dizendo o seguinte, é preciso haver uma gramática, né, que faça a tradução das formas de entender a realidade. Então, você tem, ele coloca, existem, na verdade, 15 modos de existência, né, que precisam ser reconhecidos e de onde eles partem para que você, então, consiga gerar um diálogo possível, não que com isso nós vamos ter uma uniformidade, uma síntese e a resolução dos problemas, mas nós vamos entender também a realidade de uma perspectiva multi-realística ou plural, né? E é interessante que, quando a gente olha para os 15 modos de existência, existe também, fora aqui da teoria torre-rede, um autor calvinista, né, que é o Hermann Doivert, que ele trabalha também, ele é um justo filósofo, ele está no direito, está na filosofia, está na teologia, e ele também defende, né, a teoria dos aspectos modais da existência. E ele também fala de 15 modos, ele também fala de uma modulação da realidade sobre 15 modos. São teorias incomensuráveis, mas eu já identifiquei, né, gente conversando no direito, na filosofia, e ainda não nas organizações, falando de Doivert e colocando Doivert e Latour um ao lado do outro como duas promessas para uma virada metafísica. Né? É uma questão assim, que eu achei super interessante, não é do meu trabalho, né, mas ela já está aqui na minha escrivaninha para a gente pensar como uma possibilidade de futuras pesquisas, né? Já saindo um pouquinho desse objetivo mais organizacional. Tem uma pessoa que se tornou um amigo jovem, mas brilhante, né, que está no programa de direito aqui do Mackenzie, que estuda Hermann Doivert na perspectiva do direito. E a gente já está até ensaiando o ensaio, né, sobre Doivert e Latour. Então, assim, é interessante como isso vai criando novas oportunidades. E, assim, a ideia seria de compartilhar essa experiência para que futuros, né, doutorandos, futuros doutores, pesquisadores, possam também, né, deixa eu ver aqui como eu volto, possam também, de repente, se envolver com essa possibilidade de pesquisa nessa abordagem, né? Eu falei muito, eu queria abrir agora para que, eventualmente, alguém tenha alguma questão, alguma colocação a fazer, e de antemão agradecendo, né, o tempo dedicado a estar aqui conosco, né?
Ricardo, Professor. você me permite? Sem dúvida, professor. Será um prazer aqui poder conversar e dialogar com o senhor. Eu fiquei surpresíssimo, positivamente, não é? Porque o que você falou tem tudo a ver com e o que eu preciso de instrumento, porque, na realidade, o que você falou é extremamente relevante no caso, né, do nosso mestrado profissional, que é negócios. E o que você falou é uma coisa muito interessante. Esse paradigma funcionalista é um horror. As pessoas têm dificuldade de olhar o mundo, tá? Uma perspectiva, né, que vai do simples, não é? Tem empresa lá, e ele vai vender esse produto. Só que isso, tá certo? É um mundo que acontece no meio do caminho. É verdade. E as pessoas, elas não querem aderir. Essa é a grande verdade. Não é? Então, o meu esforço, não é no sentido de mostrar para as pessoas, não é, que não é o que você chamou agora de rede, né? Que essas redes são a verdade mesmo. Quer dizer, você está inserido nelas, queira ou não queira, tá certo? Você está inserido, não é? E como é rede, você mexe num pedaço, não é? Isso tem repercussão no outro, você entendeu? É assim, a vida é assim mesmo, não é? Mas o paradigma funcionalista, ele dá uma segurança muito grande, não é? E nós, seres humanos, também precisamos de previsibilidade. Isso. Ok? Bom, eu, então, eu trato, né, com esse público que não veio para o mestrado acadêmico, não está predisposto, a elaborações intelectuais um pouco mais profundas, eu chamo tudo isso de caos, tá certo? E é uma linguagem que, o pessoal está aceitando, tá certo? Mas o que eu chamo de caos, eu gostei de ouvir o que você falou, e aí eu quero conversar depois com você, para entendeu? Para me aprofundar mais. Eu fiquei muito interessado, nessa sua pesquisa, porque é isso, você entendeu? Quer dizer, o sujeito está no mundo, ele está montando um negócio, ele está ampliando o negócio. Onde é que o sujeito pensa que ele, entendeu? Está num mundo separado, está num outro satélite? Então, agora, e isso também, como você diz, há uma dificuldade porque essas coisas a gente não tem como mostrar empiricamente. Puxa vida, mas o mundo não anda por conta de estatística, tá certo? Não é? Então... Até tem, né? Até tem como mostrar, mas a operacionalização é desafiante, né? E nós estamos voltados... E outra, você vai operacionalizar o quê? Um pedaço? Qual é a significância desse pedaço? Você entendeu? Então, eu acho que esses raciocínios mais amplos, mais liberados de colocar dentro de uma fórmula estatística, eles são muito relevantes. Quando você puder colocar números, coloca. Quando não puder, a vida não é, tá certo? Ela é muito mais ampla que isso, tá certo? Então, eu gostei muito, viu? Lhe dou os parabéns, viu? E fica aqui, deixa eu acalmar um pouco, que eu estou terminando o curso, aí tem algumas tarefas aí para cá. Terminar a tese também. Você termina a tese, viu? Mas eu quero, sentar, conversar com você para, entendeu? Eu quero receber aí esse conhecimento, porque tem tudo a ver, não é? E o que a gente estava conversando no começo, não é? Essa questão, não é? Da gente colocar, conceitos, para ajudar os insights aplicados. É exatamente isso. Então, a sua contribuição, se a sua tese estiver exatamente nessa linha, meus parabéns, viu? E eu fico satisfeito. Pela segunda vez, porque a primeira foi quando você fez uma brilhante dissertação, que recebeu distinção, E agora, o doutorado certamente vai ter distinção, viu? Então, meus parabéns, viu? Gostei muito.
Muito obrigado. Eu aproveito só rapidamente para mencionar um fator que mostra, né, a relevância prática desse trabalho. Nós estamos lidando com fenômenos até então não conhecidos na humanidade. Por exemplo, eu avaliei um artigo, né, que inclusive ganhou prêmio no CMEAD agora deste ano. Foi o melhor artigo, considerado o melhor artigo em teoria organizacional. Eu tive o prazer de ser um dos avaliadores desse artigo e recomendar que ele fosse premiado. E ele trabalhava com a teoria torre-rede, e ele trabalhava com a agência distribuída do coronavírus, né? E como isso impactou o setor farmacêutico e todo o setor, todos os setores econômicos, mas especificamente o setor de farmácia. Só que aí eu fui conhecer os autores do artigo e me tornei também amigo do Eduardo Vilar, né? Que é da Universidade Federal do Paraná, que está me convidando para o pós-doc lá. E o Eduardo, ele trabalha com o pessoal da veterinária, ele é da administração, ele é de um programa de administração, e ele trabalha com o pessoal da veterinária para discutir carne celular. Então ele vai dizer o seguinte: a carne no futuro e no futuro próximo, nós vamos consumir carne de laboratório. Isso vai mudar toda a cadeia produtiva, né, do setor de frigoríficos, de carne, de abatedouros e tal. E ele falou o seguinte: a visão que nós estamos utilizando é a visão relacional. A abordagem, o arcabouço, ele é relacional, porque as abordagens que antecedem, elas não entendem, né, esses fenômenos da agência de humanos e não humanos, como elas se dão, né, associativos. Então, é muito interessante. Lá na Inglaterra, a Emily Chloe, por exemplo, ela trabalha com... ela é do direito, então ela está interessada na regulação. Ela quer entender regulação de qualquer... Por exemplo, ela trabalhou com regulação da indústria de tabaco, lá, a questão do cigarro. E ela identificou qual é o papel dos não-humanos no processo de mudança regulatória da indústria de tabaco no Reino Unido. Então, a gente percebe que existem pesquisadores que estão estudando, né, esses fenômenos com esse aparato analítico, e não com a ideia de resolver problemas diretos e imediatos, mas com a ideia de tentar se aproximar melhor na compreensão de fenômenos complexos. Uhum. Então, a complexidade reduzida, ela gera uma miopia, ela gera uma deriva, né, estratégica. Então, a ideia é a seguinte: para que a gente tome decisões, para que a gente possa melhorar a qualidade e o controle sobre processos caóticos, como o senhor mencionou, né, um primeiro passo é compreender analiticamente como as coisas de fato ocorrem. E a teoria torre-rede, ela dá essa possibilidade de entender. Não que a gente vai olhar que a realidade seja necessariamente assim, mas é um ferramental analítico que dá uma perspectiva. Né? Você pode abandonar essa perspectiva e olhar tudo substancialmente, mas você pode olhar também processualmente e falar: olha, isso aqui me dá insights interessantes para eu me guiar desta forma e não daquela. Né? É isso aí. Mas esses insights são fundamentais, especialmente, né, você como educador, não é? Como é que você junta essas coisas? Como é que você abre a cabeça das pessoas? É verdade. Entendeu? Não é? Muito bom. Obrigado, professor. Eu pergunto se alguém gostaria de participar com alguma questão, senão nós vamos já partir para o encerramento, e agradecendo desde já a participação de todos. Eu vou anotar aqui o nome, porque a orientação do professor Walter é que esse é um evento institucional, né, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e aqueles que tiverem interesse até num certificado de participação, nós podemos providenciar. Então, eu vou anotar aqui o nome de quem está presente e depois podem fazer contato comigo. Eu vou deixar aqui o meu e-mail. E aí eu fico à disposição, inclusive, para compartilhar material, site, recursos para aqueles que querem, né, prosseguir nessa jornada maluca, né, mas muito promissora da teoria torre-rede. Então, muito obrigado, professor, né, pela presença, pela participação honrosa, e obrigado a todos, então, por estarem aqui. Sucesso, viu? Quando é que defende a tese? Eu vou depositá-la em dezembro, eu adiei, né, 6 meses para dar conta. E aí devo defendê-la no início do ano que vem. 500 páginas, né? Ah, não pode mais, né? Tem
Tem que ser mais sintético, é. Agora o detalhe está sendo tudo em inglês, porque parte da banca não fala português, né? Então tem que escrever em inglês e tem que defender em inglês também. Que bom. Bom, mas é mais um ganho. É um ganho. Aumenta o network. Muito bom. Okay, sucesso, viu? Obrigado. Ricardo? Pois não? Oi, aqui está falando é a Sui. Eu acho que o chat aqui não está visível para a gente, eu não consigo ver o seu e-mail. Ah, tá. Então, olha, eu vou dizer, é muito fácil, é ricardo.barbosa@mackenzie.br. Mackenzie mesmo, né? Mackenzie mesmo, mackenzie.br, ricardo.barbosa@mackenzie.br. Então, quem precisar e tiver interesse, né, em saber um pouco mais sobre essa abordagem, sobre o nosso trabalho, inclusive o Debate Graph, que nós estamos construindo, ele é aberto, então vocês podem participar, né, podem visualizar a construção do mapa de controvérsias, né, online. Tem algumas pessoas que acompanham, né, e tudo isso eu acho interessante que ocorra, ainda mais para quem tiver interesse nessa abordagem. E existem professores do programa que estão preparados também para essa abordagem, para orientar nela, né? Então, eu mencionei a professora Edmária, o professor Walter, a professora Maria Luísa, são professores que foi pelas mãos desses professores que eu conheci a teoria da rede. Sobretudo o professor Walter e a professora Maria Luísa. Tá bom? Foi a professora Maria Luísa que indicou para mim assistir esse... Ah, que ótimo. Ela está na banca, inclusive, ela é uma das minhas examinadoras, então eu tenho que me esmerar aqui, porque ela é bem exigente, né? Gostei muito, parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu não conhecia a teoria de redes, e assim, eu sou uma pessoa muito, como é que se diz? Eu gosto de avançar nas coisas diferentes, né? E eu sou muito positivista, porque a minha escola no mestrado foi isso, né? Ela é muito positivista e eu não sei como sair disso. E agora eu já estou conhecendo um mundo novo, entendeu? Então, essa palestra me incentivou bastante. Assim, eu já estava pensando, a Malu também nos faz pensar muito nisso, né? Preciso ler um pouco mais da teoria de rede para começar a construir de outra forma. Perfeito. Podemos conversar, viu? Eu fico à disposição para oferecer, assim como eu fui também muito ajudado por colegas, a professora Maria Luísa, ela me apresentou o Clóvis Serreto, que foi orientando dela, e fez a tese, e ele me economizou alguns meses de leitura, porque ele já me deu um direcionamento, né? Que eu falei, Ricardo, leia isso na sequência, para você entender a abordagem e depois começar. Eu teria demorado muito mais tempo se eu não tivesse tido esse tipo de ajuda, né? Perfeito. E eu também ofereço essa ajuda para quem quiser. Ah, legal. Parabéns, Ricardo. Obrigado. Então, tá ótimo. Acho que nós podemos encerrar. Eu agradeço, então, mais uma vez a presença de todos. Está gravado, né? E aí eu vou ver de que forma isso pode ser também, de repente, disponibilizado para os alunos do programa. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada. Até logo. Até logo.